A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui para pregar a palavra do Senhor Jesus para vocês. E eu não vou orar porque eu já orei antes, tá bom? Tem uma mensagem para você. O Senhor me incomodou para falar para a sua igreja, né? Para todos que ouvirem, né? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, né? E está escrito no livro de Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amós, capítulo de número 3, versículo de número 7 diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Está nos dizendo aqui na palavra de Deus que o Senhor, Ele revela para aqueles que têm compromisso com Ele antes de fazer algo, tá bom? Tem base bíblica, além desse versículo tem. Deus deu as revelações para João, para ele poder passar para as igrejas. Deus, ele também revelou o que ia fazer com Sodoma e Gomorra para Abraão. Deus tinha decidido destruir Sodoma e Gomorra por causa dos muitos pecados. Deus não estava mais tolerando, mas antes dele destruir, ele revela para Abraão, ele fala para Abraão que vai destruir. E Abraão começa a interceder, dizendo: Senhor, se tiver 50 justos nessa cidade, Deus diz: eu não vou destruir por causa dos 50 justos. Se tiver, Deus sabia que não tinha. Mas o que eu estou falando para vocês é que Deus, antes de fazer algo, ou antes que aconteça algo, Ele já revelou para alguém, Ele revela para alguém. Seja a pessoa que tem compromisso com Ele ou a pessoa que não tem, tá? E sobre isso que eu falei, que o Senhor falou para Abraão, está escrito em Gênesis capítulo de número 18, tá bom? Depois vocês leem lá, se vocês quiserem. Eu só vou ler aqui o versículo em Gênesis capítulo de número 18, o versículo de número 17 diz: e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Aí Deus decidiu não ocultar, tá bom? Ele falou para Abraão, tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o Senhor me deu duas revelações no dia 21/6 de 2022, nesse mês. E o Espírito me disse para falar para vocês, para avisar para vocês. Porque, como eu já falei, o Senhor, Ele alerta, o Senhor, Ele revela antes que algo aconteça, seja bom ou seja ruim, seja algo que vem dele ou algo que não vem dele, Ele mostra, tá bom? Porque Ele tem esse poder, conforme a vontade dele. Então, eu vou falar para vocês aqui, vou passar as revelações para vocês. Então, no dia 21/6 de 2022, esse mês, eu estava em jejum, já passou, eu posso falar, né? Tive duas revelações com robôs femininas. Esses robôs estavam entre a sociedade, na casa. Eu via que esses robôs ficavam com defeito, tá bom? Eu não via todas ficarem com defeito, mas eu via que uma ficava com defeito e eu entendi que com o passar do tempo, esses robôs femininas vão ficar com defeito. Depois que elas ficavam com defeito lá na revelação que o Senhor me mostrou, que foi 2 vezes, eu recebi 2 revelações na mesma noite, né? E com o mesmo sentido, com robôs femininas. Com o passar do tempo, elas ficavam com defeito e depois
elas tentavam tirar a vida das pessoas, foi o que eu entendi, tá bom? Então eu via também na revelação que tinha um homem, ele lia um papel de pé, tinha umas pessoas de joelho e entre essas pessoas tinha uma robô, e essa robô tentava tirar a vida de uma pessoa. O que Deus está mostrando é um alerta. O que Deus está dizendo também é que esse projeto ele não tem a aprovação de Deus. Porque se tivesse, Deus não mostraria algo assim, ruim, como foi. Olha, nessa revelação que Deus me deu, eu ficava angustiada, na terra ficava uma angústia por causa desses robôs. E o que é que Deus está falando através disso? Porque toda a revelação que Deus ele nos dá tem que ter um motivo, né? Primeiro que nós precisamos entender é que existem projetos que Deus ele não aprova, que Deus ele não está com o ser humano. E quando Deus ele não está com o ser humano em um projeto, não é abençoado, não é do agrado dele. Vamos para um exemplo bíblico. Os homens em Gênesis capítulo de número 11, eles planejam construir uma cidade, o povo tem uma mesma língua, o povo decide construir uma torre que vai chegar ao cume. E aí Deus ele vai olhar esse projeto. E Deus ele não se agrada desse projeto. Aí o que acontece? Deus confunde a língua dos homens, das pessoas, e eles param com o projeto da torre. Por quê? Porque Deus ele não se agradou. Então ele não deixou o projeto ser terminado. Então nós precisamos entender que existe projeto que Deus não está com o ser humano. Existe projeto que não vem do coração de Deus. Existe projeto que no final não vai ser vida, vai ser morte. Existe escolha que no final não vai ser vida, vai ser morte. Não vai ser bênção, vai ser destruição. E é importante, é o dever de todo ser humano, antes de elaborar, de fazer qualquer coisa, ou uma ideia, um projeto, consultar o Senhor para saber se é da vontade dele. Porque nós seres humanos, nós vemos o começo, nós não vemos o meio e nem o final se o Senhor não revelar. Então preste atenção, como Deus sabe o passado, o presente e o futuro, e quando você apresenta algo para ele, ele sabe se o meio e se o final vai ser de bênção ou de maldição, vai ser de vida ou vai ser de morte. Então, quando o Senhor aprova um projeto, é porque ele sabe que no final o projeto vai ser de bênção. Mas quando o Senhor não aprova o projeto, é porque ele sabe que será de destruição e de morte. Olha o que a palavra vai nos dizer aqui no livro de Provérbios, capítulo de número 14, versículo 11, diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Eu já até falei aqui a explicação desse versículo. Existe planos, existe que nós planejamos, que nós vemos o começo, e no começo a gente vê que a gente olha, é bom. Mas o Senhor às vezes olha para esse mesmo plano e diz: o começo é bom, mas o fim é de morte, é de destruição. É um caminho que vai te levar para longe do que eu tenho para você. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou dizendo que nem todo projeto vem de Deus. Nem todo projeto Deus aprova. E esse projeto com robôs, Deus não aprova. Porque se Deus aprovasse, Ele não teria me dado uma revelação como essa. Ele não teria me dado uma revelação em que esses robôs vão acabar querendo fazer o mal para as pessoas. Entendeu? O começo pode ser brilhante. O começo pode ser de ouro. Mas o final pode ser de morte, de destruição.
Eu não estou falando para você que vai acontecer dessa maneira como eu vi, mas eu tenho uma absoluta certeza que esse projeto aqui não é um projeto abençoado por Deus. Não é um projeto abençoado por Deus espiritualmente. E quando um projeto não é abençoado por Deus espiritualmente, provavelmente não vai ser uma bênção para aqueles que fizeram. Tá bom? Porque já está sem a aprovação de Deus. Tá bom? E para você, o que eu tenho para dizer também, o diabo, ele não brinca. Ele consegue usar até bonecas para assombrar as crianças, consegue usar desenhos para entrar na casa de alguém, para fazer bagunça, para gerar contenda, briga, ciúme. Os desenhos do Pica-Pau, por exemplo, é um desenho que o Pica-Pau, ele não agrada a Deus. O desenho do Tom e Jerry, por exemplo, se você já assistiu, uma hora é batendo um bate-bate, uma hora eles estão amigos, mas eles ficam num bate-bate o tempo todo. Isso também não é de Deus, porque Jesus, ele não é treva e luz. Jesus é só luz, entendeu? A luz e as trevas não se unem. Você vai ver em Gênesis que Deus fez separação entre o dia e a noite, porque treva com luz não se unem, entendeu? E o desenho do Tom e Jerry não é de Deus. Você não deixa o seu filho assistir esse desenho. Esse desenho não é bênção, é maldição. Porque Jesus não nos disse para ser uma hora treva e uma hora luz. Ele disse que ele é luz e que nós devemos ser luz. Ele disse que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. E a Bíblia diz: quem me segue não andará em treva, mas terá luz da vida. Ou seja, quem segue Jesus não se mistura com as obras das trevas. E o Tom e Jerry, o Pica-Pau, que é desenho animado, não são desenhos de luz, são desenhos de treva. Você recebe se você quiser, né? Então, voltando aqui para a revelação, tá? Nessas revelações, em uma eu via que estava uma angústia por causa desses robôs. Gente, o tempo, ele está passando. E Jesus, ele vai voltar. A trombeta vai tocar. E nós temos que fazer de tudo. Eu não sou melhor do que você. Deus revelou para mim, mas eu não sou melhor do que você. Nós somos pequenos, Deus é grande. Mas o que importa é que ele falou, é que ele revelou, é que ele mostrou, tá bom? E nos alertando. E tem projeto que o homem está fazendo, que já até começou, que ele não está aprovando. Tá bom? E aqui eu vou terminar aqui em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 37 ao 41. Diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estão duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Jesus vai voltar, não sabemos o dia e a hora, mas Jesus vai voltar. Nós não sabemos, mas o que nós podemos fazer é cada dia mais buscar a presença de Deus, nos manter em santificação diante do Senhor, para que quando essa trombeta tocar, que ela vai tocar. Crendo ou não crendo, ela vai tocar. Entendeu? Para nós subir, nós temos que estar de bem com Deus, nos caminhos de Deus, fazendo as coisas de Deus, os projetos de Deus. Tá bom? E assim como o Senhor, ele levou Enoque, levou Elias lá no Antigo Testamento,
Ele não deseja que os seus escolhidos, ele não deseja que ninguém fique. Mas é uma escolha que cada um tem que fazer por si mesmo. Buscar por si mesmo, fazer por si mesmo, para que possa morar com Deus eternamente. Porque a salvação, ela é individual, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida. E se alguém ficou com dúvida, quiser perguntar, pergunte nos comentários que eu vou responder, porque eu sei que esse assunto é seríssimo. E eu estou falando porque o Senhor Jesus foi quem mandou. E nós devemos obedecer à voz do Senhor Jesus, tá bom? Não digo para você que vai acontecer do jeito que eu vi, mas eu acredito fielmente que o Senhor não aprovou essa ideia de robôs. Porque se o Senhor tivesse aprovado, ele não teria me dado uma revelação como esta, que veio do trono de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, clica aí nessa mãozinha aí para vir apoiar o canal também, tá bom? Vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus, amém.